Glória a Deus. Diga assim, ó, intimidade. De novo, intimidade e novos ambientes. Glória a Deus. Aleluias. Toda vez que falamos de intimidade e também falamos sobre novos ambientes, ou novos começos, ou coisas novas, nosso pensamento já vai logo em coisas materiais, né? Avançar no trabalho, avançar financeiramente, viver um novo tempo de prosperidade, riqueza. E não que eu não vá falar disso, mas eu quero falar sobre intimidade e novos ambientes num contexto de espiritualidade mesmo, aproveitando esses dias que nós estamos vivendo. Nós vivemos, da semana para cá, 2 períodos de jejum bem intensos. Na semana passada nós fizemos um jejum de 43 horas. Nessa semana foi de 24 e eu senti muito mais nesse do que no outro. No outro foi mais brando. Esse aqui foi uma pedrada. Foi uma pedrada, né? E muita gente, né, disse isso. Talvez, quem imaginou, quase metade do tempo, né? Então, alguém imaginou, vai ser moleza, né? Alguém imaginaram. Alguém imaginamos. E foi uma pedrada. Esse foi, e eu creio que Deus recebeu como um perfume agradável, né? Amém? Fica de pé, Erison. Cadê o Erison? O Erison está aí restaurado, está se recuperando, né? Amém? Nós estivemos orando por ele esse período todo aí. Aplauda o Senhor pela vida do Erison. Deus abençoe, viu? Pessoas quando trabalham nesse campo que o Erison trabalhou, a gente não sabe se ficou internado ou ficou preso, né? Porque vai para o hospital militar também. Então fala, ficou internado, ele falou para mim que ele falou hoje no grupo, né? Que ele foi solto. Deram alta para ele. Então que Deus abençoe. Amém? Tenho certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Eu trouxe aqui meu livro. Gente, depois de 6 anos, eu mandei reeditar o meu livro, tá? Tá mais bonitinho, né? Tá mais bonitinho, ficou menor, mas dá mais ânimo para ler, né? Amém? O outro tinha 90 páginas, 86 eu acho, esse aqui tem 56, tá certo? Mas ficou bem bonitinho, ó, delicado. Sim, eu amo. Amém? Fala para ela aí, Edson. Sim, eu amo. Para ela, não para mim, não. Amém, amém. Mas pode me amar também, que eu amo você. Amém? Tá bom, gente? Tá aqui, ó. Tira o retrato do reverendo. Obrigado, viu? Amém? Esse livro aqui é de conselhos para casais. Amém, gente? Baratinho, tá? Eu ia até vender bem mais caro para vocês, que eu sei que vocês tudo gostam de comprar coisa cara, né? Chique. Quem compra coisa cara é porque é chique, né? Mas é baratinho, tá certo? Depois vocês pedem aí. Tem uma caixa aqui, tem mais outra no carro. Eu não sei se vai dar, deve ter uns 200 aí. Amém? Tá bom? E se você já leu e gostou, quem aqui já leu esse livro? Levanta a mão. É bom? Bom. Não está jogando confete no pastor, não. É bom mesmo. É bom? Amém? Então, se você já leu e não quer ler de novo, até porque você já tem, compre e dá para alguém. Amém? Compre e dá para alguém. Tá certo? Curtinho, tá? Aqui você vai, ao mesmo tempo que você lê o livro, você vai também acompanhar alguns versículos interessantes de Cantares de Salomão. Tá certo? E tem uns temas aqui bem legal, gente. Bem legal mesmo. Seja inteligente. Aqui é para você saber, né, lidar com a sua esposa. Saber lidar com o seu esposo. Saber receber ele bem em casa depois de um dia de trabalho, né? Amém? Saber cuidar. Saber usar
a melhor roupa em casa, saber arrumar a mesa mais bonita quando a família está em casa, não quando vai receber visita. Amém? A gente ficou meio bobo, né? A gente assistia novela, aí ficou bobo, vai chegar visita, arruma tudo do melhor. E quando significa o quê? Que quando está só a família, é tudo do pior. Tá certo? Perfume. Um dia eu falei isso aqui numa igreja, e a irmã, na igreja tinha uma irmã que... Só que eu não tinha o livro ainda, né? Mas eu já tinha essa ideia. E tinha uma irmã na igreja que vendia Avon. Eu falei, você usa o perfume Avon para ficar com a sua esposa, com o seu marido. Aí quando vai para um casamento, você coloca o perfume importado. E a irmã vendia Avon, eu não sabia. A irmã ficou brava. Mas aí eu já tinha falado, né? Só restou falar, irmã, não foi essa a minha intenção. Mas eu não comprei, não. Amém? Até porque eu já usei, né? Já usei sim. Tá? E se precisar, uso de novo, não tem problema. Mas aqui você vai aprender algumas coisas para manter o seu relacionamento aí avivado. Amém? Está precisando aí de um avivamento no casamento? Ninguém, povo cheio de Deus no casamento, tá? Amém? Então que Deus abençoe, tá bom? Precisar depois, pede aí, a pastora, o pessoal ajuda vocês aí a pegar, tá bom? Glória a Deus. Mateus capítulo de número 26. A semana que vem eu já vou mandar o outro, tá? Para reeditar. Tá? O escolhido para vencer, baseado na vida de Davi. Depois eu mando o outro, tá? O segredo da rainha. Mateus 26. Versículo de número... Eu passei para você o 38, né? Põe o 36, vai, me ajuda. Glória a Deus. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Fecha os teus olhos. Senhor, te damos graças, Pai, pela oportunidade que temos de poder falar do teu amor. Pai, de orientar a tua igreja, de transmitir, Senhor, uma palavra, Senhor, de fortalecimento, de graça e de vitória para o teu povo. Pai, nos dá sabedoria, graça. Eu quero, Senhor, e quero me despir de toda vaidade, Pai, para que o Senhor me use, Senhor. Eu sei que o conhecimento é importante, Senhor, mas se não for a tua graça, meu Pai, vira apenas um discurso. Por isso eu lhe peço, Senhor, que a tua graça superabunde em mim e na vida do teu povo, para que eles ouçam, compreendam e apliquem no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, a agonia e a oração íntima que Jesus faz aqui estão retratadas nos 3 evangelhos sinóticos, idênticas. João diferencia um pouco, mas Mateus, Marcos e Lucas retratam essa mesma oração, esse mesmo período. Só que cada um traz um detalhe a mais que o outro. Isso é o que faz com que
a Bíblia seja tão especial. Além de muitas coisas, isso também é um dos detalhes que faz com que a Bíblia seja muito especial. Porque fica claro que se todos os 4 evangelistas descrevessem a mesma cena, a mesma palavra, tudo igual, automaticamente cairia em descrédito. Nenhum juiz acreditaria de 4 testemunhas que viram um acidente e os 4 testemunhas contassem a mesma história do mesmo jeito. Evidentemente, todos falariam o quê? Está combinado. Mas Mateus, Marcos e Lucas, eles descrevem o mesmo acontecimento. Isso chama o quê? Um evangelho sinótico. Da mesma ótica, porém cada um escrevendo de acordo com aquilo que percebeu e achou mais importante. O mesmo acontecimento. É como 3 pessoas aqui, que estão me vendo pregar, no final do culto, chegar em casa e falar para alguém, olha, o pastor, ele pregou desse jeito. Cada um vai contar a mesma coisa que eu falei, só cada um do seu jeito. E isso comprova também que é um ato verídico. Se você notar, cada um dos 3, Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem algo diferente. Em Marcos 14:36, Marcos, ele é o único que registra o termo Abba Pai, que significa paizinho, ou pai querido. Se você notar Mateus 26:39, o texto que nós lemos, ele destaca o quê? Que Jesus colocou o seu rosto em terra e começou a orar, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Já em Lucas 22:42-44, ele destaca o quê? O sofrimento físico e espiritual. Por quê? Porque Lucas era um médico. Então cada um observou e transferiu para as páginas da Bíblia aquilo que mais lhe chamou a atenção. E Lucas, ele destaca bem, de forma bem enfática, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, cada um destaca algo muito diferente. O que nós vemos interessante nesse texto aqui, nos 4 evangelistas, é que 2 palavras se repetem, cálice, tá? E o suor que se transformou em gotas de sangue. E por que Jesus cita o cálice? Porque o cálice, por várias vezes no Antigo Testamento, ele era símbolo da ira de Deus contra o pecado. Então Jesus sabia que ele estava indo para a cruz, e o cálice da ira de Deus contra o pecado da humanidade seria lançado sobre ele. Então, ele tenta escapar desse cálice, porque ele sabia, o tamanho do que estava por vir. Ele já estava sentindo as dores. E quando ele fala sobre cálice, ele não está com medo da morte física. Diga assim, Jesus não temia a morte física. Isso. A morte que Jesus temia, na realidade, não era física. O que Jesus temia era o peso de carregar, era o medo do peso de carregar o pecado da humanidade toda sobre si. E o medo maior de Jesus é porque ele sabia que por um momento, por um período, ele ficaria separado do Pai. Esse era o medo de Jesus. É o medo de ir para a cruz, e não é ter que morrer. Não, mas era a questão de saber, o pecado do mundo todo virá sobre minhas costas. E mais, quando o pecado do mundo todo vier sobre minhas costas, que eu vou me fazer pecado pela humanidade, automaticamente o meu Pai vai se afastar temporariamente de mim. E ele pensava, provavelmente, isso nunca aconteceu, porque eu e meu Pai somos um. Se você analisar, quando você vê Mateus 27, versículo 46, eu vou falando aqui, ele vai colocando, tá? 27, 46, Jesus diz bem claro na cruz, Deus meu, o que Jesus disse? Isso, ele diz em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, ou Deus meu, por que me desamparaste? Perceba que ele usa o termo Deus meu.
porque Jesus está falando ali na cruz como homem. Jesus está naquele momento recebendo o peso do pecado da humanidade sobre ele. Então ele não ora a Deus, não clama a Deus como Pai. Ele clama a Deus como seu Deus. Ele, homem, e Deus, que é o seu Pai, neste momento, está distanciado dele. E ele grita: Deus meu, por que o Senhor se afastou de mim? Esse era o medo dele. Depois que ele diz: a dívida foi paga, ou está consumado, aí você vê em Lucas capítulo 23, no versículo 46, que ele não fala Deus meu, não. Ele vai dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque quando ele diz Deus meu, ele está sentindo o distanciamento de Deus em relação a ele devido ao pecado da humanidade, não o pecado dele. A Bíblia fala em Isaías 59 que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. O que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado de nós todos estava em Jesus. Quando o nosso pecado foi sobre Jesus, Deus se distancia por um período. E ele grita: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Mas quando ele diz está consumado, ele novamente está automaticamente ligado ao céu. E ele agora volta, não diz mais Deus meu. Quando ele diz está consumado, ou seja, eu já fiz tudo que o Senhor me mandou fazer, eu cumpri minha missão. Automaticamente Deus novamente, aleluia, se aproxima e ele diz: Pai, em tuas mãos agora eu entrego o meu espírito. Para você ter ideia do peso que é o pecado, para que você tenha noção do que o pecado tem o poder de fazer na vida de um ser humano. O pecado, ele é responsável por todas as mazelas que o ser humano vive. O pecado, ele é responsável por tudo que não presta, por tudo que separa, que contamina, que rouba a beleza, a harmonia, a esperança das pessoas. É o pecado. E naquela cruz, Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Aqueles pecados mais grotescos que nunca ninguém vai saber da vida de ninguém, nunca. Você teria coragem de confessar os piores pecados para alguém. Esses pecados foram lançados no ombro de Jesus. E é por isso que Isaías fala que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Não é pelo espancamento, é porque os nossos pecados foram lançados sobre ele. Então, a primeira figura que ele usa é o cálice. A segunda figura que os escritores usam, nos 4 livros do Evangelho, é o suor sendo transformado em sangue. Isso é um fenômeno da medicina chamado hematidrose. Porque é comprovado, segundo a medicina, que quando o ser humano é exposto a uma tensão, a uma pressão psicológica, emocional muito forte, e ele começa a suar, vasos dilatam e estouram dentro do corpo. E quando a pessoa começa a suar de tensão, já não sai mais suor apenas, mas o sangue se mistura no suor e as gotas de suor se transformam em gotas de sangue, literalmente. Para você ter uma ideia da tensão que Jesus estava naquele momento. Momentos antes da cruz, ele já estava sentindo a dor da cruz. Momentos antes de ser levado ao madeiro, ele já estava sentindo os cravos dos seus pés e nas suas mãos. Ele já estava sentindo a dor, a nossa dor, a dor que era para mim e para você. Jesus estava sentindo ela lá no jardim, sabe? No Getsemane, ele já estava sofrendo sob pressão excessiva. Tudo isso para que pudesse nos dar liberdade de hoje poder cultuar, levantar as mãos, dar glória ao nome dele e declarar que somos salvos pelo poder do seu amor e pelo poder do seu nome. Glória a Deus. Agora, o que isso mostra também? Essa pressão toda que ele viveu, que os 4 evangelistas registram, nos mostra o quê? Que
Nem mesmo a intimidade profunda de Jesus com seu Pai o poupou de sofrer uma dor daquele tamanho. Nem toda a intimidade que Jesus tinha com o Pai livrou Jesus de passar por aquilo. Agora, se Jesus não foi livre de passar por aquilo, nós seremos? Nós seremos livres de passar tribulações? Você acha que Deus vai ficar com dó de você? Sendo que na realidade a tribulação vai produzir em você perseverança, paciência e experiência. Não. É claro que nós não vamos passar por um problema como esse. Mas isso eu fiz questão de mostrar e de falar para que você entenda que nem toda a intimidade que Jesus tinha com o Pai o poupou. Não. Lá no Getsemane ele disse, não disse? Eu poderia aqui pedir uma legião. E meu Pai mandaria aqui uma legião. Uma legião, se não me falha a memória, romana, eram 6.000 soldados. Tá? Uma miríade, são milhares de anjos. Então ele tinha intimidade. Mesmo assim, Deus não o poupou. Mesmo com toda a intimidade. Agora, ali no jardim, Jesus demonstrou uma intimidade tão profunda com Deus. E essa intimidade, ela tem um poder muito grande, tá? E eu quero falar sobre isso aqui, sobre alguns ambientes que são alcançados através da intimidade. Diga assim, ambientes alcançados através da intimidade. Porque Jesus encontrou esses ambientes ali. Ali no Getsemane, ou no Getsemane, tá? Jesus, ele passou por esses ambientes, tá certo? Ele passou por todos esses lugares. Então, o Getsemane, aquele período ali, aquele lugar, serve como maior modelo de oração sincera que existe. Aquilo ali é o maior modelo de oração sincera que você vai encontrar em toda a Bíblia. É o maior modelo. Diga assim, é o maior modelo de oração sincera que existe. Amém? O primeiro ambiente que você vai acessar através da comunhão, que Jesus acessou, é o ambiente da vulnerabilidade. E quando eu falo de vulnerabilidade, é vulnerabilidade total. O que é ser vulnerável? É a pessoa estar num ambiente onde ela pode ser atingida facilmente, onde ela está na dependência total de outra pessoa ou de uma situação. É um local, sabe, aonde você pode ser presa fácil. Então Jesus, ele não foi colocado numa vulnerabilidade, não. Ele foi para esse ambiente. Ele acessou o ambiente de vulnerabilidade, sendo 100% Deus e 100% homem. Ele foi para esse ambiente, tá? Ele não usou, diante de Deus, ele não usou palavras religiosas. Ele não floreou a sua oração. Pai eterno, soberano, excelso, tremendo, magnífico, magnânimo, ó todo-poderoso, supremo Deus, inigualável, onisciente, onipresente, transcendente, onipotente. Não, ele mostrou a sua vulnerabilidade. Ele abriu o coração de joelho e ele disse: Pai, eu estou arrebentado. Pai, eu estou indo para a cruz. Pai, tem 11 aí ainda comigo, o traidor está vindo, eu estou sendo traído. Pai, eu sei quem Ele é, eu sabia que ia acontecer, eu sei o que vai acontecer depois da cruz. Pai, o Senhor viu tudo que eu fiz, mas Pai, eu estou aqui agora, eu dependo da Tua graça, eu dependo da Tua misericórdia, eu estou com medo, Pai, eu estou sofrendo, Pai, eu não tenho certeza, Pai amado, do que eu como homem posso suportar, mas que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Ou seja, eu estou nas Tuas mãos, daqui a pouco alguém vem me pegar,
vão me maltratar, vão me chicotear, vão me colocar coroa, vão judiar de mim, vão me humilhar na presença de todas as pessoas, mas eu não quero florear a minha oração. A única coisa que eu quero te pedir, meu Pai, é que, se for possível, me livra dessa situação. Agora, se não tiver jeito, por amor a toda a humanidade, que seja feita a tua vontade. Então, que eu seja preso, que eu seja maltratado, mas que o teu nome seja glorificado na minha vida. Então, um ambiente de vulnerabilidade foi o primeiro ambiente que Jesus acessou. Ele abriu o coração como homem. Ele abriu o coração. No capítulo 17 de João, ele já tinha mostrado isso de forma mais leve, orando pelos discípulos. Ele orava pelos discípulos e dizia: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Pai, dê a eles a glória que o Senhor me deu antes da fundação do mundo. Pai, fortalece eles, que eles andem em unidade como eu e o Senhor somos um. Pai, dê graça e entendimento para eles. Então Jesus mostrou vulnerabilidade, amor pelos discípulos ali. Agora, Jesus entra e acessa um ambiente de vulnerabilidade total, porque ele foi honesto sobre a sua tristeza, dor e pavor. E muitas vezes nós não somos honestos assim com Deus. Nós não temos muitas vezes coragem de falar os nossos pecados para Deus. Nós às vezes não temos coragem de falar: Pai, me ajuda. Senhor, olha, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Senhor, eu até quero ter capacidade, mas minha capacidade é limitada. O meu estudo é pouco, o meu português é pobre. Eu não sei falar direito, eu não sei me expressar. Eu não sei conduzir esse trabalho, eu não sei negociar, eu não sei mexer com tal coisa. Mas Senhor, me ajuda, me dê capacidade, Pai, porque eu sei que tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi é nada, é um esterco diante de toda a tua presença e tudo que o Senhor tem para mim. Foi isso que o apóstolo Paulo também disse: tudo que eu aprendi. O camarada era poliglota, doutor da lei, fariseu, era romano, era judeu, era um camarada que dominava todas as línguas da época, e ele disse: toda a minha sabedoria eu considero esterco diante de tudo que o Senhor me revelou. Então, que essa noite você e eu, nós possamos entender que a intimidade com Deus nos leva para um lugar de vulnerabilidade, e é quando nós nos mostramos vulneráveis que a glória do Senhor começa a operar na nossa vida. Glória a Deus. Joel 3,10 diz: levantai as vossas enxadas, amolai as vossas foices, diga ao fraco: eu sou forte. Para o fraco dizer que é forte, ele tem que reconhecer que é fraco. Paulo disse em 2 Coríntios, acho que capítulo 12, se não me falha a memória, ele: Senhor, 3 vezes eu estou orando, o Senhor tirar um espinho de mim, um espinho na carne, uma dor. 2 Coríntios 12, 8 ou 9, né? E Deus responde o que para ele? A minha graça te basta. Mas essa parte é muito interessante, mas e o restante? Está aqui, ó. A minha graça te basta, porque o meu poder, Deus fala, porque, onde está? Porque o poder se aperfeiçoa diga para quem está ao seu lado: a graça do Senhor te basta. Diga: porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diga assim: não é porque você é fraco. Diga assim: é porque quando você reconhece que a tua força vem dele, ele entende que você é fraco. E quando você entende que depende dele, ele derrama força sobre você. E você que se achava fraco, na realidade foi fortalecido pela presença dele. Aí o que ele diz? Ele entende na hora, Paulo, porque Paulo não era igual a gente, limitado aqui. Não, Paulo entende na hora. Aí ele continua dizendo, então, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o... Então, se alegra na tua fraqueza, confessa a tua fraqueza, confessa a tua fraqueza. Deus sabe o quanto você ora, Deus sabe o porquê você jejua. A gente jejua esperando algo de Deus. A verdade é essa, nós todos, nós sabemos que jejuar não muda Deus, a mão de Deus continua estendida sobre nós. Jejuar não muda o caráter de um Deus que é santo, imutável, incomparável, inigualável. Deus é
Deus não muda, Deus é tremendo. Não muda Deus, mas muda a gente. Então quando a gente vai para o jejum, precisamos entender, eu estou indo para o jejum, porque eu reconheço minha fraqueza, mas a minha fraqueza como homem, eu sou homem fraco e limitado, mas na força do Espírito de Deus, como disse o escritor de Samuel, eu atravesso um exército todo e ainda vou saltando muralha. Aleluia! Glória a Deus! Então a intimidade nos leva, nos faz acessar um lugar de vulnerabilidade total. É se jogar no chão. Aqui eu quando comecei a pastorear essa igreja aqui, eu tinha um sonho, que hoje é realidade. Os mais antigos aqui vão lembrar. Os mais novos não vai lembrar não, porque não sabe. Mas os mais antigos vai lembrar. Que eu falava assim, eu sonho um dia que quando a gente for falar de oferta aqui, essa igreja faça um barulho que se ouça na rua de trás. Já acontece hoje. Eu tenho outro sonho. Eu tenho um sonho de quando tiver o louvor aqui, ou alguém pregando aqui, que pessoas estejam aqui, ó, de joelho. De joelho, entregue na presença do Senhor. Tá? Eu tenho um sonho que todos que sentam nessa primeira cadeira aqui, irmão, mas levanta a mão, glorifica, caia de joelho, sabe, para poder chamar toda a igreja para vir para perto do altar. Glória a Deus, aleluia. Se eu não abrir meu coração para vocês, vocês nunca vão saber. Então eu tenho que mostrar minha vulnerabilidade. Glória a Deus, eu tenho que mostrar os meus sonhos para você, para que você entenda qual é a visão da liderança da igreja. Entendendo qual é a visão da liderança da igreja, você venha caminhar com ela, desde que ela faça sentido para você. Glórias a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então mostre, sabe, mostre a sua vulnerabilidade diante do Senhor. Mostre, não mostre, você que é líder, não mostre força, sabe, superpoder para o seu liderado. Não, mostre que você é simples, que você é limitado, que você precisa da graça dele, sabe? Se não é a graça de Deus na minha vida, quantas vezes eu já falei aqui na igreja, que é só a graça de Deus, que é a oração de muitas pessoas aqui que sustenta a gente, sabe? Eu oro todos os dias pedindo para que Deus me dê capacidade de conduzir a igreja, tá? Eu oro todos os dias, Deus me ouve orar todos os dias, tá certo? Pedindo graça, sabedoria, inteligência, discernimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, revelação, discernimento, para poder conduzir a igreja. Glória a Deus, todo dia, porque eu não tenho, é Deus que dá. Se Deus não me der, irmão, eu não tenho. Se Deus não te der, você não tem. Mas para isso você precisa abrir o coração, mostrar, acessar esse ambiente de vulnerabilidade diante de Deus e falar: Senhor, eu sou o menor, Senhor, eu não tenho, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, eu tenho medo, Pai, eu tenho pavor dessa situação, e se eu chegar nessa situação um dia, cuida de mim, me dá graça, me dá sabedoria. Agora, se não for assim, Pai, que seja feita a tua vontade. Aleluia. Dá uma cutucadinha em quem está ao seu lado, com todo respeito, cutuca aí e fala assim: hoje Jesus te convida para acessar um ambiente de vulnerabilidade. Segundo ambiente, tá? Já vou correr aqui, porque não dá tempo de pregar hoje. Amém? Ambiente da persistência. É o ambiente da persistência, tá? Em primeiro lugar, o que acontece? Jesus, ele orou, aqui em Mateus, o capítulo 26, ele orou a mesma coisa por 3 vezes. Por 3 vezes. Vocês acompanharam o texto? O versículo 39, tá certo? Ele prostra o seu rosto no chão e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Versículo 40, aí ele vai ver os discípulos estão o quê? Dormindo. Ele orou 1 hora. Quando ele voltou, os discípulos dormindo, e ele fala: mas vocês não podem 1 hora orar comigo? 1 hora. Aí Jesus fala: fica esperto aí, rapaz, ora, e volta. E quando ele chega lá de novo, no versículo 42, ele de novo: Pai, se não é possível, se é possível, passa esse cálice de mim, tá? Agora, para que eu não beba, agora se não tiver jeito, faça-se a tua vontade. E ele volta e os camaradas estão dormindo de novo. Na terceira vez ele volta a orar, e o texto, versículo 44, vai dizer que ele disse novamente as mesmas palavras.
Aí você fica preocupado de orar a Deus todo dia e pedir a mesma coisa, e falar a mesma coisa. Quem foi que falou para você que isso é pecado? De você orar a Deus e a mesma coisa todo dia. Todo dia, todo dia. Lucas 18 não fala da história da mulher? O exemplo de orar e nunca desfalecer? Aleluia. Não importa quanto tempo você vai ficar orando do mesmo jeito, não importa. O importante é que você fique orando. Não importa quantas vezes você vai pedir a mesma coisa durante o dia, o importante é que você peça. Não importa que você fique repetindo todo dia, de manhã, à tarde, de noite, de madrugada, a mesma oração. Continue, 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 continue. Não para, não para, não para. Não para. Isaías 64, eu não me lembro o versículo, se é 1 ou 2. Aleluia, fala sobre isso, tá? Fala sobre isso, eu quero ler rapidinho aqui, já para as meninas cantar. Tá joia? Isaías 64. Bendito é o nome do Senhor. Está na tela já? Maravilha. Vamos lá. Glória a Deus. Capítulo 64, versículo 1 diz: Ah, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste os montes, temeram diante de ti, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu estou esperando, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando, não acontece nada, eu tenho que mudar minha oração. Não, pelo amor de Deus, continue orando. Acesse um ambiente de perseverança, de insistência, porque uma hora dessa o céu vai se fender e a glória do Senhor vai descer sobre a tua vida, e você vai ser alcançado pelo poder e pela grandeza desse Deus que ama, crente, que insiste, que persiste, que persevera. Então continua, não abra mão de orar, ore pelo amor de Deus, não para de orar, porque uma hora dessa o milagre vai bater na tua porta. Fica de pé, por favor. Jesus acessou esse ambiente da persistência. Você acha que Jesus não sabia orar? Você acha que Jesus não tinha palavras para apresentar? Você acha que Jesus não tinha outra oração, se ele ensinou a oração padrão, que é conhecida como Pai Nosso? Jesus sabia qualquer coisa, mas ele preferiu pedir 3 vezes a mesma coisa. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado: se for preciso, peça 3 vezes a mesma coisa. Isso, diga assim, ou 30, ou 300. Mas o milagre vai te alcançar. Aleluia, no ambiente de intimidade, viu? Terceiro lugar, para concluir, o ambiente de alinhamento da vontade de Deus. Pronto, o que é que ele diz? A oração começa com desejo pessoal, né? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ela termina com uma submissão ao propósito de Deus. A oração começa para mim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ela termina dizendo que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, eu não quero estar no centro da minha vontade, mas da tua vontade. Salmo 143, versículo 10 vai dizer: ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. Tu és meu Deus, que o teu bom Espírito me guie por terreno plano. Aleluia. Coloca Jeremias 10, 23, só para eu concluir. Esse versículo fala muito ao meu coração. Às vezes nós temos a mania de achar que estamos tão íntimos de Deus, que não precisamos mais estar no centro da vontade dele. Mas olha o que diz esse texto. Jeremias está dizendo: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem, ao ser humano, determinar o seu caminho, e nem daquele que caminha
o dirigir dos seus passos. Para quem entende isso, significa estar alinhado à vontade de Deus. Eu não determino para onde eu vou, o que eu compro, o que eu vendo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Não. Quem determina é o Senhor. E quando eu vou caminhar, não está nem determinado quantos passos eu vou dar e nem onde eu vou entrar ou sair. É o Senhor que tem que dirigir nossa vida. Amém, queridos? Fico com essa palavra hoje. Feche os teus olhos no nome de Jesus e adore ao Senhor.